Bom pessoal, nesse curso de Web API com Angular mais Bootstrap, eu coloquei como pré-requisito saber HTML, CSS e JavaScript. Porém a gente fala o tempo todo de JSON nesse curso e eu queria ter certeza que vocês estão entendendo bem o que eu estou falando com JSON. E o que é o JSON? JSON é um JavaScript Object Notation, ou seja, a gente pode dizer que são regras para armazenamento e trocas de informação em formato de texto. O JSON ele é mais rápido, mais fácil, além de ele ser bem menor do que um XML, para realização de parses, conversão para outras linguagens. Com isso, a gente tem um formato mais leve na troca de dados e, apesar dele estar numa sintaxe de JavaScript para descrever objetos e dados, ele é independente de linguagem de plataforma. Muitas linguagens como C#, VB, Java, C++, Python, entre diversas outras, elas já têm alguns parses ou algumas bibliotecas para trabalhar com JSON. Então, se a gente for pegar aqui o JSON, eu tenho essa sintaxe. Eu tenho um objeto onde eu tenho uma propriedade nesse objeto que chama alunos e para essa propriedade eu dei um valor que é um array. E esse array possui os seus outros objetos com as suas propriedades. Mas espera aí, eu só falando desse jeito fica meio complexo, né? Aqui eu tenho um esquema e eu queria detalhar melhor esse esquema com vocês. Então vamos lá. Eu tenho esse esquema aqui. Começa com duas chaves, né? Ou seja, as chaves elas separam os objetos. Quando eu estou separando os meus objetos, eu tenho lá um nome e um valor. Toda vez que eu coloco um nome, dois pontos, um valor, eu estou dizendo que para aquele nome eu tenho um respectivo valor. Eu tenho um nome, dois pontos e o seu respectivo valor. Isso eu chamo esse nome e esse valor de dado. E a gente separa os dados de um objeto JSON com uma vírgula. Assim, um outro dado com o seu nome e o seu respectivo valor. Como é que eu faço para agrupar, então, determinadas informações? Eu tenho um objeto, e esse objeto está agrupado em um array. Essa string acima, ela é um array. E esse array, ele tem dois objetos. O objeto de cima, que está representando o José, da matrícula 1, 2, 3, 4, 5. E a Maria, que tem 25, 26, 78 como matrícula. Duas propriedades. Eu tenho a propriedade nome e a propriedade matrícula. Eu tenho uma propriedade e um valor. Simples assim. Onde eu posso pegar esse objeto, então, com o seu nome ou sua propriedade, falar que toda essa informação aqui é o seu valor. Então vamos fazer o seguinte, para ficar um pouco melhor de entender. O que eu fiz aqui? Eu tenho um objeto, e esse objeto eu tenho o for que vai percorrer esse objeto. Quando eu percorro esse objeto por meio do for, eu tenho aqui, ó, José, a matrícula do José, Maria, a matrícula da Maria, e o João, a matrícula do João. Mas eu também imprimi aqui, ó, no console.table, a minha variável. Dentro da minha variável, eu tenho um array. Eu tenho o índice de cada um desses. Primeira posição é 0. Nessa primeira posição 0, eu tenho José. Na segunda posição, eu tenho a Maria. E na terceira posição, eu tenho o João, com suas respectivas matrículas. JSON, ele faz isso. Ele consegue, por meio de uma notação JavaScript, proporcionar para a gente as informações que poderiam ser representadas em uma listagem ou mesmo em uma tabela, ok? É isso aí, pessoal.